Salmos 45. 17. Canção para o casamento do rei. Lindas palavras enchem o meu coração enquanto escrevo esta canção em homenagem ao rei. A minha língua é como a pena de um bom escritor. Ó rei, o Senhor é o mais bonito de todos os homens e sabe fazer belos discursos. Deus sempre o tem abençoado. Põe a espada na cintura, ó rei poderoso, forte e glorioso. Coberto de glória, avance para vencer, defendendo a verdade e a justiça. A sua força conquistará grandes vitórias. As suas flechas são afiadas e atravessam o coração dos seus inimigos. As nações caem aos seus pés. O reino que Deus lhe deu vai durar para sempre. Ó rei, o Senhor governa o seu povo com justiça, ama o bem e odeia o mal. Foi por isso que Deus, o seu Deus, o escolheu e deu mais felicidade ao Senhor do que a qualquer outro rei. A sua roupa está perfumada com mirra e aloés. Os músicos tocam para o Senhor, ó rei, em palácios enfeitados com marfim. Entre as damas da sua corte, há filhas de reis, e, à direita do seu trono, está a rainha, usando enfeites de ouro puríssimo. O noivo do rei, escute o meu conselho, esqueça o seu povo e os seus parentes. Você é linda, e por isso o rei vai desejá-la. Seja obediente a ele, pois ele é o seu senhor. O noiva, o povo da cidade de Tiro vai lhe trazer presentes. Muita gente rica vai querer lhe agradar. A princesa está no palácio, e como é linda! O seu vestido é feito de fios de ouro. Vestida de roupas coloridas e acompanhada pelas suas damas de honra, ela é levada até o rei. Com prazer e alegria, elas chegam e entram no palácio dele. Ó rei, o Senhor terá muitos filhos, e eles serão reis também como foram os antepassados do Senhor. E o Senhor, ó rei, os fará governar o mundo inteiro. A minha canção fará com que a sua fama seja sempre lembrada, e todos o elogiarão para sempre. Isaías 62. 12. Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol, e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada. E a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida. E a sua terra, de minha esposa. Pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como um noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Com seu forte braço direito levantado, o Senhor fez ao seu povo este juramento: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho, que vocês fizeram com tanto trabalho, seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do meu templo. Moradores de Jerusalém, saiam da cidade e preparem o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como sinal para que todos os povos saibam o que está acontecendo. Pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou esta mensagem: digam ao povo de Jerusalém que o seu Salvador está chegando. Ele traz consigo o povo que ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo. O povo que o Senhor salvou. Jerusalém será chamada de aquela que Deus ama. Cidade que Deus não abandonou. João 3. 36. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pôde voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso. Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés, no deserto, levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado. Mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Depois disso, Jesus e os seus discípulos foram para a região da Judeia. Ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque lá havia muita água. João ainda não tinha sido preso. Alguns discípulos de João tiveram uma discussão com os judeus sobre a cerimônia de purificação. Eles foram dizer a João: Mestre, aquele homem que estava com o Senhor no outro lado do rio Jordão está batizando as pessoas. O Senhor falou sobre ele, lembra? E todos estão indo atrás dele. João respondeu: ninguém pode ter alguma coisa se ela não for dada por Deus. Vocês são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Messias, mas fui enviado adiante dele. Num casamento, o noivo é aquele a quem a noiva pertence. O amigo do noivo está ali, e o escuta, e se alegra quando ouve a voz dele. Assim também o que está acontecendo com Jesus me faz ficar completamente alegre. Ele tem de ficar cada vez mais importante, e eu, menos importante. Aquele que vem de cima é o mais importante de todos, e quem vem da terra é da terra e fala das coisas terrenas. Quem vem do céu é o mais importante de todos. Ele fala daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita a sua mensagem. Quem aceita a sua mensagem dá prova de que o que Deus diz é verdade. Aquele que Deus enviou diz as palavras de Deus porque Deus dá do seu Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e pôs tudo nas mãos dele. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre o castigo de Deus. Jeremias 2. 1:37. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem. Como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só o meu, era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeito os seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adorarão ídolos inúteis e eles mesmos se tornarão inúteis. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito.
Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra, fizeram com que a terra que lhes dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falaram em nome do Deus Baal e adoraram ídolos que não podem ajudar ninguém. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu 2 pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel, eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas, e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Táfnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor, seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E, agora, o que é que você vai ganhar, indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar, indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer, nem me adorar. E, em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores sagradas, você praticava a imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade. Mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto, quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não. Não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego, assim o povo de Israel passará a vergonha. Todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas. Passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é o meu pai. E a uma pedra: você é a minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estão em dificuldades, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que eles os salvem, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quantas as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada.
Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram os seus próprios profetas. Todos vocês, prestem muita atenção no que estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso, uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias, que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com o sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram as suas casas. Mas, apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente, o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou. Porque você muda assim para pior, sem mais nem menos. Como você ficou desiludido com a Assíria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa, envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles. Jeremias 16. 14, 21. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como o Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como o Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz: mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois, mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos das rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim, e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade e pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como os defuntos. Eles encheram a minha terra com os seus falsos deuses. Eu disse: ó Senhor Deus, tu me proteges e me dás força. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra, as nações irão a ti e dirão: os nossos antepassados só tinham falsos deuses, tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pôde fazer os seus próprios deuses? Não. Porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: por isso, farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. Jeremias 25. 3, 38. Durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não o ouviram, nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo diz que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos, e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte, também meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com os seus gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível.
Todas estas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra todas estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor, e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com os seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar no deserto, num espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus: o rei do Egito, os seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Tema e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zinri, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber. E o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E, se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele trovejará contra o seu povo, gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho. E todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Naquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles. Os corpos deles não serão recolhidos, nem sepultados. Ficarão largados no chão, como esterco. Vocês, autoridades, gritem. Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto. Chorem e rolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformaram o país no deserto.